Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui, mais uma vez na semana, para falarmos sobre a Palavra de Deus, sobre teologia, arqueologia, assuntos afins. E hoje eu gostaria de falar sobre um texto muito polêmico, em que, no livro do Apocalipse, é claro, esse texto afirma que há almas debaixo do altar que clamam a Deus, implorando por livramento. Como entender isso? Será que, de fato, lá no céu tem um altar e as almas ficam ali embaixo gritando para Deus? Nós vamos ler esse texto e vamos explicá-lo. Mas antes de entrar no texto de hoje, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, tá bom? Ative o sininho de notificações, assim você vai ser sempre informado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também mande para os seus amigos essa informação aqui do canal Rodrigo Silva Arqueologia. Muito bem? Pessoal, vamos lá então. O texto polêmico está em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 em diante. Eu vou ler para vocês de acordo com o que está aqui na Nova Almeida atualizada. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a cada uma delas uma veste branca, e foi-lhes pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos seus, que iam ser mortos igualmente eles foram. Como é que a gente pode entender esse texto aqui? Será que a gente pode pegar isso de maneira literal? Existem almas debaixo do altar, em algum canto do céu, clamando a Deus por vingança? Antes de começar a explicação desse texto, deixe-me fazer um esclarecimento aqui, talvez um adendo. Esses dias apareceu para mim no algoritmo aí, às vezes as pessoas pegam um trecho de uma fala sua e pegam o trecho da fala de um outro pastor e colocam junto. E fizeram isso comigo e o Dr. Augustus Nicodemos. Ele falando sobre imortalidade da alma, eu falando sobre imortalidade da alma. Na verdade, ele não fez o vídeo para mim e nem eu fiz o vídeo para ele. Ele apenas deu uma palestra, não sei se numa igreja, em algum lugar, e falou sobre um assunto similar ao meu, então alguém compilou a fala dele e a minha, colocou as duas juntas ali e deixou para as pessoas opinarem. Duas coisas me chamaram a atenção ali nos comentários que eu li rapidamente. Foi hoje isso. A primeira coisa é que muitas pessoas, embora o texto que eu estava narrando ali era sobre a parábola do rico e Lázaro, eu não estava falando especificamente sobre esse texto do Apocalipse, eu falei que o texto da imortalidade da alma ele é amplo em toda a Bíblia, mas eu estava trabalhando o recorte da parábola do rico e Lázaro. É lógico que para explicar essa parábola eu fiz menção de outros textos paralelos e apenas recortaram um pedaço, então não está a minha fala completa, isso é um primeiro elemento. O segundo, que eu não estava tratando desse texto do Apocalipse. Mas mesmo assim algumas pessoas colocaram: ele ignora aquela passagem de Apocalipse em que lá é dito que as almas dos mortos clamam debaixo do altar. Ele ignora aquilo vai contra o que ele está ensinando. Não vai contra, eu não estava explicando aquele texto, eu estava falando da parábola do rico e Lázaro. Mas vários fizeram menção dessa passagem aqui do Apocalipse como sendo uma evidência de que as pessoas, quando morrem, vão para a presença de Deus e continuam vivas após a morte, ou seja, a sua alma sobrevive ao corpo. Uma segunda questão que me chamou atenção é que alguns, porque alguns falavam, ele explicou melhor que Augusto Nicodemos, outros falaram, Augusto Nicodemos explicou melhor que ele. Isso aí para mim não importa, não fui eu que postei essa comparação, não estou aqui para fazer rinha teológica. Apesar da minha discordância teológica, eu nutro um profundo respeito pelo pastor Augusto Nicodemos. Já vi palestra pessoalmente dele uma vez que eu estava num evento da Vida Nova. Ele tem uma posição conservadora em relação à Bíblia semelhante à minha, mas evidentemente em termos teológicos discordamos. Às vezes eu acho que ele mal interpreta algumas coisas da Igreja Adventista, mas isso não é motivo para eu agora falar mal dele aqui na internet ou querer entrar em briga com ele, réplica, tréplica, isso aí não acaba mais. Apenas o mencionei porque foi o vídeo dele que foi colocado e é melhor você dizer a pessoa do que ficar assim, uma pessoa, um pastor, gerando dúvidas aí.
e ele também não foi o responsável por essa compilação dos dois textos, dos dois vídeos, vamos deixar isso claro. Mas muitas pessoas que optaram pela explicação do pastor Augusto Nicodemos fizeram a seguinte observação: o Rodrigo fica falando demais de contexto. O que interessa é o que está no texto, porque eu falei lá da parábola do rico e Lázaro, do contexto judaico em que aquilo foi usado. Jesus usou uma parábola que já existia no meio dos judeus, mas mudou o final, que era uma prática rabínica, e muito assim. Esse é o problema do Rodrigo. Ele, como arqueólogo, ele se perde no mundo dos doutores da lei, esquece da palavra. Vamos à palavra, não interessa o contexto. Irmãos, com todo respeito, eu acho que é justamente o contrário. E aqueles que estudaram que estudaram teologia, como é o caso do Dr. Augusto Nicodemos e outros, ou seja, que são teólogos, eles sabem que em exegese, um dos itens mais importantes na exegese, perdendo apenas pela oração, evidentemente, pedindo a unção do Espírito Santo, um dos itens mais importantes da exegese é justamente o contexto ao qual aquele texto foi escrito, em que época ele foi falado. Porque se nós abandonarmos esse contexto da Bíblia, não é questão que eu estou fugindo do texto agora para ficar dando voltas em Jericó ao invés de atacar a cidade. Não é esse o ponto. É que a Bíblia tomada só assim, com citações pueris de um texto sobre o outro, sem contextualizá-los, em primeiro lugar, tira a Bíblia do seu foco, pode dar a interpretação que você quiser, pode até criar uma exegese, que é quando você enfia uma coisa no texto que não está ali, e pode criar até contradições na Bíblia. Por exemplo, se eu abandonar por completo a busca por um contexto histórico da passagem, o que eu faço com o texto que proíbe as mulheres de falarem na igreja? Um dia eu vou explicá-lo aqui para vocês, mas eu estou usando apenas a guisa de ilustração. O que eu faço com o texto da demanda que as mulheres fiquem caladas na igreja? Se houver qualquer dúvida da parte delas, que pergunte ao marido em casa, mas na igreja não se permite as mulheres falarem. Então quer dizer que hoje eu não posso deixar nenhuma pregadora assumir o púlpito, ou não posso deixar nenhuma mulher falar dentro da igreja, nem ensinar a palavra? Então, mas como é que eu explico esse texto sem lançar mão do contexto no qual ele foi escrito para entender qual era o significado daquilo para aqueles dias? Tem uma velha piadinha que contam por aí, você já deve ter ouvido falar, é uma anedota, mas eu vou usá-la apenas para ilustrar aqui, não no intento de fazer algo cômico, mas apenas para ilustrar, que uma vez um irmão estava sendo chamado pelos dirigentes da igreja, acusado de bater da mulher. E quem o acusava era uma irmã da igreja que passou na porta da casa deles um dia e viu a mulher dele gritando desesperadamente enquanto ele a golpeava com uma vassoura. Até que ele, quando ouviu aquela acusação, ele falou, não, calma, não tem nada a ver, não. Mas a irmã viu a silhueta, a sombra de você, sua esposa gritando desesperada em cima do sofá e você golpeando-a com uma vassoura. Até que ele chamou a esposa e esclareceu, não era nada disso. A minha esposa morre de medo de barata, havia uma barata em casa, eu estava tentando matar a barata, um rato, alguns dizem que era um rato, com uma vassoura, então a mulher gritava e eu com a vassoura tentando matar o rato, a barata, como eu falei, não importa. E a mulher que passou só viu a silhueta, fora do contexto, pensou que ele estava batendo na esposa, quando na verdade ele estava apenas socorrendo a esposa de uma ratazana ou de uma barata. Aí alguns, quando contam essa história, até concluem com um ditado que diz texto fora de contexto vira pretexto. Então, apenas esclarecendo para os irmãos, quando eu dou toda uma aplicação arqueológica, como eles diziam na época, quando usavam, comparando a Bíblia com outros textos da época, não é minimizando o valor da Bíblia como palavra de Deus, mas colocando-a dentro do seu contexto histórico. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto, fato, eu não tenho dúvidas disso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas é uma palavra de Deus que foi matizada dentro de um contexto que está, no mínimo, há 2000 anos antes de mim. Eu digo no mínimo porque eu estou falando apenas do Novo Testamento. Se eu remeter ao Antigo Testamento, eu tenho que colocar pelo menos 2400 anos antes de mim para falar do último livro a ser escrito do Antigo Testamento. Ou seja, eles não falavam português, eles falavam aramaico, falavam hebraico, falavam grego. Algumas palavras do hebraico são melhor encontradas no ugarítico, no acadiano. E como nem todos tiveram oportunidade, acesso a estudar essas coisas, dos serviços que eu procuro fazer com muita humildade, serviço,
não é para me sentir superior, é mastigar esse conhecimento e trazer para os irmãos entenderem melhor a palavra de Deus, tá bem? E a mesma coisa que eu vou fazer aqui com o texto de Apocalipse. Em primeiro lugar, para ir bem na Bíblia, se você achar que a gente não pode olhar contexto, tem que olhar o que está escrito e ponto final, lembra o exemplo que eu dei. Essa questão de olhar o que está escrito e ponto final é perigoso, então não vou deixar as mulheres mais falarem na igreja, porque está lá. E também vou sugerir aos irmãos que amputem órgãos do corpo, porque Jesus falou, se a tua mão te faz pecar, corta a mão e lança fora, porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com as duas. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Então, se alguns irmãos começarem a se mutilar, está correto, está na Bíblia isso aí. Então, por isso que é importante na exegese, para quem não sabe, exegese é justamente aquela ciência de interpretar o texto bíblico, faz parte da hermenêutica, tá bom? Como é que você interpreta a Bíblia com clareza, com discernimento, não a pontapé. Então eu tenho que entender categorias literárias, como por exemplo a hipérbole, o exagero literário. Se a tua mão te faz pecar, arranca do teu corpo o teu olho, é uma hipérbole, não é que Jesus estava sugerindo que devêssemos de fato fazer isto. Então essas coisas são importantes. Mas vamos começar devagarzinho. Em primeiro lugar, se esse texto de Apocalipse está ensinando que existem almas debaixo do altar ali clamando por Deus, esse texto vai contra até a doutrina daqueles que acreditam na imortalidade da alma. Eu vou explicar por quê. Eu não penso assim, mas pelo menos aqueles que não concordaram comigo no vídeo junto com o pastor Augusto Nicodemos, argumentavam assim, não, eu creio que o crente quando morre, a alma dele vai até Deus, e Deus está guardando esse crente. Bom, em primeiro lugar eu apontei ali a dificuldade teológica. Se a alma já está com Deus, para que ressurreição da carne? Que Paulo fala que os ressuscitados terão corpos. Se a pessoa não dorme no pó da terra até a volta de Jesus, para que ela precisa ressuscitar na carne se ela já está na glória do Pai? Para que na volta de Jesus vai ter a ressurreição dos mortos descrita em Tessalonicenses se a pessoa já está com Cristo? Tá bem? Então a gente tem que levar em consideração isso. A Bíblia não pode se contradizer. Outra coisa que nós devemos levar em consideração. Se a pessoa já está com Cristo na glória, e esse é um texto que comprova isto, então ela não deveria estar clamando por justiça, porque ela já está vindicada. Ela já está com Cristo na glória. Ela morreu, mas a alma dela já está diante do Senhor. Mas se a alma dela diante do Senhor continua clamando por justiça, que paraíso é esse no qual os crentes entram, que a angústia deles não passa depois de estar lá? Porque estas almas aqui de Apocalipse, elas continuam clamando, até quando, ó soberano, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então significa que aqueles crentes que morreram em Cristo, mártires, que aqui o caso são mártires, mesmo depois de estarem na glória com Cristo, eles ainda ficam angustiados, clamando por vingança? É meio estranho isso. Então, ao invés de simplesmente ler o texto literalmente, falar, é assim, acabou, vamos interpretá-lo. A Bíblia não entra em contradição. Vamos ler 3 passagens aqui que deixam bem claro qual que era a ordem de Deus a respeito da situação dos mortos, ou como é que os crentes deveriam lidar com isso. Vamos primeiro para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Deuteronômio 18. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, tá bom? Eu já vou ler várias passagens para você aqui. Deuteronômio 18, 9 a 12. A Bíblia diz assim, olha, Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existem entre vocês quem queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante é quem consulta os mortos, praticante da magia ou quem consulte os mortos. Olha, ele falou necromante, e ainda quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então Deus abominava quem consultava os mortos. Aí você pode dizer, não, mas João não consultou os mortos, Deus que lhe mostrou os mortos. Mas de qualquer maneira, seria incoerente da parte de Deus proibir os hebreus de consultarem os mortos e mostrar para João visão dos mortos. É meio incoerente isso. Outra passagem, Levítico 19,
verso 31. Levítico 19, verso 31. Vou ler também essa passagem aqui. Levítico 19, verso 31. Diz assim, olha: não se voltem para os necromantes, nem os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Necromantes é quem tem qualquer tipo de contato com o morto. Tá certo? Necromante, ele tem qualquer tipo de contato com o morto já no mundo do além. Se João não consultou, mas teve contato com mortos, isso faria dele um necromante. Tá bom? Desculpa que aquela hora eu falei necromante, eu estou lembrando do sobrenome de um teólogo que há muitos anos eu li, não sei porque o nome dele veio à cabeça. Mas João não poderia ser alguém com contato com os mortos? Terceira passagem que eu gostaria de ler para você. Essa passagem também para mim é a mais importante. Isaías capítulo 8, versos 19 a 21. Isaías capítulo 8, versos 19 a 21. Diz assim, olha. Isso aqui é até importante porque vai me definir quem é o verdadeiro profeta. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então Deus deixa bem claro aqui que jamais deveriam ter entre o povo de Deus qualquer tipo de médium, ou pessoa que consulte os mortos, ou tenha contato com aquele mundo dos médiums, mundo dos mortos, que era comum da prática dos babilônios. Isso está na Bíblia, tá bom? Agora, tudo bem. Se a Bíblia proíbe isso, o que Deus mostrou para João ali? Irmãos, agora eu vou tomar licença para ir para o famoso contexto que alguns acharam desnecessário, que eu estou fugindo do texto da Bíblia para falar de coisa secular. Não. Esse contexto esclarece a Bíblia. Lembra a historinha que eu contei do marido com a vassoura que não estava batendo na mulher, embora no primeiro momento parecesse que era isso? Existem várias categorias na Bíblia que nós devemos levar em consideração, e uma delas é a expressão idiomática. Algumas palavras, em algum idioma, ele tem um sentido mais forte do que no nosso. Por exemplo, em português, a palavra manga significa tanto a fruta quanto uma parte do vestuário. Eu vou arregaçar as mangas aqui, olha. Então, em português, a palavra manga precisa de um contexto, porque ela pode significar tanto uma coisa quanto outra. Em hebraico, a palavra alma, nefesh, ela não significa de maneira nenhuma em hebraico, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, ela não significa nefesh em hebraico, um fantasminha que pode viver fora do corpo. Aliás, eu tenho livros aqui de muitos teólogos não adventistas que afirmam exatamente o que eu estou falando. No Antigo Testamento, não tem como você falar que a alma é uma entidade que vive fora do corpo. E quando eu estou mencionando o Antigo Testamento, é porque eu quero fazer referência ao hebraico. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Olha o que diz a Enciclopédia Judaica. Eu anotei aqui e fiz uma colinha aqui para ler para vocês. Eu estou lendo a Enciclopédia Judaica. Sentido da palavra nefesh, ou alma em hebraico. Alma significa a vida. A vida. E a enciclopédia continua dizendo assim: a vida, em hebraico, a alma da carne está no sangue. Aí ela cita Levítico capítulo 17, verso 11 e o versículo 14, que a Bíblia realmente fala, porque a vida do ser está no seu sangue. E lá no hebraico diz a alma do ser. Quer ver? Vamos ler essa passagem aqui, eu acho que compensa. Levítico capítulo 17, é a enciclopédia hebraica que está dando esse texto aqui. Levítico 17, versículo 11. Olha o que diz aqui a Bíblia. Vamos ver, 17, verso 11. Porque a vida, no hebraico está a alma, porque a vida da carne está no sangue. E no hebraico está assim, a alma da carne está no sangue. Essa correlação entre alma e sangue que a enciclopédia judaica me dá, ela é importante porque no Apocalipse vai mencionar a alma dos mortos junto ao altar. Guarde essa informação porque depois eu vou voltar a ela. Então vou continuar, olha.
O sangue do mesmo é um com a vida dele. Mesmo dos animais, a mesma coisa é dita. A vida, isto é, a alma de toda a carne, é o seu sangue. E o sangue é a vida, Deuteronômio 12, 23. E aqui também faz uma comparação com Gênesis capítulo 9, versículo 4. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. No hebraico está carne, basar, com a sua nefesh, vocês não devem comer. Então vocês notem que interessante. A palavra alma, muitas vezes é traduzida na Bíblia como vida. Vida. E ela é uma palavra sinônima a sangue. Sangue. Então alma, em hebraico, nefesh, que às vezes alma pode ser garganta também, pode ser hálito, pode ser vida, mas alma também pode ser sangue em hebraico. Porque aqui diz, olha, carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. Perceberam? É como se eu falasse assim, olha, fruta com a sua sacarose, isto é, com o seu açúcar. Então eu estou falando duas palavras sinônimas. Então eu já aprendi o quê? Que alma, nefesh, em hebraico, pode ser vida ou pode ser sangue. Aprendeu isso? Ok. Outra coisa interessante que a gente aprende da forma dos judeus mencionarem é que eles têm uma expressão idiomática que é o seguinte, é uma crença hebraica, está aqui na enciclopédia também, que se o sangue fosse coberto com terra, haveria silêncio. A gente vê isso, por exemplo, em Jó, capítulo 16, verso 18. Vou ler para vocês. Jó 16, verso 18. Ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Olha o que Jó falou. E Jó está falando em forma poética, isso é importante. Ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Gente, esse texto de Jó é muito parecido com o das almas debaixo do altar. Novamente vou ler para vocês. Jó 26, 21. Jó 16, 18. Ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Meu clamor, terra, meu sangue. Isaías 26, 21 também diz, a terra também revelará o seu sangue e não cobrirá os seus mortos. Ezequiel 24, verso 7. A essa suposição antiga há uma alusão também de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz, o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Sangue que fala melhor do que o de Abel. Sangue, vida, alma. 3 palavras sinônimas na mentalidade dos hebreus. E a gente vê que o sangue, isto é a vida, isto é a alma, coberta de terra, significa que houve silêncio. E Jó pede, que a terra cubra o seu sangue e não deixe o seu clamor ter lugar de descanso. A gente vai para Hebreus 12, verso 14 e fala, o sangue da aspersão que fala melhor. Um sangue que fala, uma vida que fala, uma alma que fala. Aí, com isto em mente, eu tenho que levar em consideração uma outra coisa importante no texto bíblico, prosopopeia. Rodrigo, o que significa essa palavra, esse palavrão prosopopeia? Prosopon, em grego, significa face. Prosopopeia é quando você atribui fala e sentimentos a objetos inanimados. Tá certo? Prosopopeia, nas línguas de modo geral, significa quando você atribui fala e sentimento a objetos inanimados. Por exemplo, é como se eu dissesse assim, meu coração pula de alegria quando eu vejo os teus olhos. Meu coração pula de alegria, quer dizer, coração não pula de alegria como se fosse uma criança. Isso é uma prosopopeia, tá certo? Quando Jesus falou o seguinte, ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão, isso é outra prosopopeia, pedras não clamam. Quando as estrelas da alva juntas cantavam, estrela não canta, aquilo ali é uma prosopopeia. Outro exemplo, quando você vai para Lamentações 2, verso 8, lá fala assim, os muros de Jerusalém
se angustiarão e as paredes da cidade serão angustiadas. Muro não angustia, cidade não angustia, parede não angustia. Então a Bíblia está repleta de expressões que são prosopopeias. Quer exemplo de prosopopeia no Apocalipse? Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, verso 13, olha o que diz aqui. Apocalipse 20, verso 13. Apocalipse, capítulo 20, verso 13. Vou ler para vocês aqui, olha. Diz assim, ó. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E quando você vai para o verso 14, também continua. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Peraí. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então a morte e o inferno agora são duas pessoas que recebem o juízo de Deus e são lançadas no lago de fogo e enxofre. Isso aqui é uma prosopopeia. O inferno não é uma pessoa para ser lançada no lago de fogo e enxofre. A morte não é uma pessoa para ser lançada no lago de fogo e enxofre. O mar, a morte e o inferno não são pessoas para entregarem os mortos que neles estão. Isso tudo é prosopopeia. Eu cometeria um erro crasso se eu pegasse essas passagens agora e interpretasse literalmente, quisesse provar agora que a morte é uma pessoa, que o inferno é uma pessoa, porque a Bíblia fala que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isso é prosopopeia, semelhante às pedras clamarão. A prosopopeia, você pode pegar comentaristas até não adventistas, admitem que Apocalipse capítulo 5, ao falar das almas, Apocalipse capítulo 6, perdão, ao falar das almas debaixo do altar no quinto selo, ali está usando uma prosopopeia. Quando João fala, vi as almas dos santos clamando debaixo do altar, ele estava falando, eu vi a vida dos santos ou eu vi o sangue dos santos. Lembra que a palavra nefesh significa tanto vida como alma, como sangue? Lembra disso? Mas alguém pode falar, mas Rodrigo, João escreveu em grego, ele não escreveu em hebraico, tá certo? Mas João, mesmo escrevendo em grego, ele tinha uma mentalidade hebraica por detrás dele. Tanto é que os autores e os especialistas em Novo Testamento reconhecem o que chamamos de hebraísmo, uma forma de se expressar que, mesmo escrevendo em grego, estava usando o hebraico como pano de fundo. Então João estava falando literalmente de uma prosopopeia simbólica no Apocalipse. A vida dos santos, dos mártires, clama debaixo do altar. A alma deles clama, o sangue deles clama na base do altar. E por que João usou então essa figura de linguagem? Então, já que ele não estava falando das almas, era uma prosopopeia, por que João usa essa figura de linguagem? Aí que é interessante. Quando você vai na doutrina do santuário no Antigo Testamento, quando Deus tinha o ritual do santuário, você lembra, no santuário você tinha a tenda, o santuário com lugar santo e santíssimo. Na frente do santuário você tinha a pia de bronze e mais à frente você tinha o altar de sacrifício. O altar de sacrifício. E todos os dias, quando o sacrifício era feito no altar, sabe o que acontecia com parte do sangue dos animais? Eu vou ler para você. Levítico capítulo 4, versículo 7. Levítico capítulo 4, versículo 7. Levítico capítulo 4, versículo 7. Olha aqui. Levítico 4, verso 7. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue. Lembra que em hebraico sangue é sinônimo de nefesh, alma e vida? O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar de incenso aromático diante do Senhor, o altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar de sacrifício, que está à porta da tenda do encontro. Então, lá dentro do santuário, ele colocava nas pontas um pouquinho do sangue do animal, mas o que sobrava, ele derramava na base do altar. Então, se o altar estivesse em pé, assim, deixa-me... Aqui é um colírio, tá? Não se importem com isso aqui, não. Se ele estava aqui nessa base, aqui o altar, era na base que o sacerdote deveria derramar o sangue.
Na base, o sangue era derramado, o sangue da vítima. A Bíblia não fala o que acontecia com esse sangue aqui na base, só fala que todos os dias ele derramava o sangue aqui na base. E o que eu tenho em Apocalipse? A mesma visão, agora de uma maneira simbólica. Na base do altar do santuário celestial, João vê o sangue das vítimas clamando: até quando, ó santo e poderoso, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquele sangue que estava clamando ali, estava clamando como a expressão que Jó usará, que eu falei com vocês quando Jó diz, né? Eu vou repetir de novo o texto de Jó: ó terra, não cubra o meu sangue, não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Ou ainda, outra passagem importante, Hebreus 12, verso 14, o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. E por que essa referência ao sangue de Abel? Simples, porque lá no livro do Gênesis, logo depois que Caim mata Abel no primeiro homicídio, o Senhor vai em busca de Caim, e Caim pergunta assim: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Estou lendo Gênesis 4, verso 10. E o Senhor responde: o que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Prosopopeia. O sangue de Caim derramado ali, o sangue de Abel derramado ali, clamava por justiça diante de Deus. Simbolicamente, é claro, porque o sangue de Abel não estava gritando: Senhor, vinga, vinga, vinga. Não, o sangue estava derramado ali. Mas aquela cena, de maneira simbólica, era uma demanda por justiça. O sangue, e é até interessante, a voz do sangue de Abel clama na terra, é uma simbologia. Essa mesma imagem Deus transportou para o santuário, quando o sacerdote deveria derramar na base do altar o sangue da vítima, e transportou de novo para o Apocalipse capítulo 6, quando João novamente vê na base do altar o sangue, a vida dos mártires também clamando ali para o Senhor, querendo a justiça. E não que tem almas realmente fazendo isso lá no céu. Perceberam? Esse é o sentido daquele clamor. Esse é o sentido daquela passagem. E não que há almas de fato, literalmente debaixo de um altar, gritando justiça, vingança, justiça, vingança, que seria uma imagem completamente estranha, até para quem crê na imortalidade da alma. Eu já falei, se você insistir que esse texto é uma prova de que as almas, depois que morrem, vão direto para Deus, então você tem que admitir que você acredita que mesmo os santos que já estão na glória continuam sem descanso clamando a Deus por vingança, porque depois que eles clamam, é que a cada um é dado uma vestidura branca e diz que repousem um pouco mais de tempo até que se complete o número dos seus irmãos. Agora, para fechar essa mensagem aqui de uma maneira espiritual, eu quero dizer para vocês qual seria o sentido daquele clamor ali, daqueles mártires. Salmo 79, versos 5 a 10, para mim, explica o porquê daquele clamor a Deus, daquela súplica para que Deus intervenha e vingue logo o sangue dos seus mártires, do seu povo, dos seus santos, que foram martirizados por amor do Evangelho, e muitos que talvez vão ser martirizados agora em países como o Afeganistão, que eu não sei o que vai acontecer com os missionários que estão lá, com certeza vão ser mortos, quase certamente. Tem muitas igrejas que têm missionários lá, e eu oro por eles e clamo a você que ore, não só por eles, mas pelos que estão na janela 1040. Janela 1040 são os países mais hostis ao cristianismo. Olha o que diz o Salmo 79, versos 5 a 10. Salmo 79, versos 5 a 10. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pela iniquidade dos nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome.
Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesto entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Irmãos, eu clamo a Deus por justiça, por vingança. Eu acho que todo cristão deveria orar esse salmo com veemência. Nós devemos amar toda a humanidade, isso é fato. Mas se as pessoas não querem se converter e perseguem o povo de Deus, nós temos o direito bíblico de clamar a Deus por vingança. Nós não temos o direito de nós buscarmos a vingança com as nossas próprias mãos. Não é nosso direito isso. Nós não temos o direito de vingar o mal que acontece. Mas nós temos o direito de clamar a vingança que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. E eu clamo a Deus por vingança, por justiça, como aqueles mártires simbolicamente clamaram ali no Apocalipse. Eu clamo, pedindo a Deus que volte logo, execute o seu juízo e traga o livramento do seu povo. E mesmo que você discordar da minha interpretação de Apocalipse capítulo 6 em relação às almas debaixo do altar, que pelo menos você concorde com esse clamor da minha alma. Volta, Senhor, e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Volta, Senhor, traz o teu juízo. Que Deus abençoe você e sua família. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.